Então, bom dia, paz do Senhor, irmãos e aqueles que nos estão a assistir, uma vez mais nesta manhã de domingo. Esta é a última sessão, já estamos há 6 sessões a contar com esta, portanto, dedicado à análise e à meditação e à reflexão do livro de Atos. E nós, na última sessão, nós tivemos a oportunidade de completar e chegámos, inclusivamente, a falar um pouco acerca da viagem de Paulo a Roma. Depois de ter terminado a sua terceira viagem missionária, chegámos a falar algo a respeito desta mesma viagem de Paulo a Roma. Então, só voltando aqui um pouco atrás para fazer um encadeamento e depois termos uma oportunidade de abordar de uma forma resumida os últimos capítulos do livro de Atos. No capítulo 21, meus amados, nós temos aqui o relato e a narrativa da chegada de Paulo, portanto, e da sua comitiva a Jerusalém, como o regresso da sua terceira viagem. E concretamente no versículo 4, o Espírito Santo pôde transmitir, portanto, a Paulo e também assim como aos seus, a que eu acompanhava, no sentido de não subir a Jerusalém, porque se previa realmente de que algo iria acontecer. O inimigo das nossas almas não estava satisfeito, Satanás não estava satisfeito com toda a expansão certamente que o Evangelho estava a levar a efeito. Nós tivemos a oportunidade de ver, portanto, todas as igrejas que foram, não mencionamos todas, mas tivemos a oportunidade de mencionar os capítulos onde se registra toda a expansão e o crescimento da igreja primitiva, fruto destas viagens missionárias de Paulo, porque algo estava à espera de Paulo. Isto é bem presente que no versículo 28 deste mesmo capítulo 21, nós já vemos Paulo no templo. E se os irmãos, portanto, fizerem leitura desde o primeiro versículo, vemos Paulo a partir do versículo 28, a partir do versículo 28 do capítulo 21, nós vemos Paulo no templo e fica evidente a sua acusação. Paulo realmente é acusado, e nós temos esta narrativa que vou passar a ler, o versículo 28, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais isto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. E ele foi efetivamente, estava a ser acusado de que o evangelho de que estava pregando, aquilo que estava pregando ia contra a lei, aquilo que estava a pregar ia contra Jerusalém, aquilo que estava a pregar inclusivamente profanava o templo, porque inclusivamente introduziu no templo os chamados gentios. Então, meus amados irmãos, nós vemos claramente que o Evangelho, já no momento da igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, portanto, estava a continuar em alguns que fazem parte do povo e que faziam parte do povo de Israel. Judeus não aceitavam, portanto, as boas novas da salvação, não aceitavam, portanto, que efetivamente tudo aquilo que Paulo andava a pregar, e vemos como o prenderam, e no final deste capítulo 21, portanto, prenderam Paulo. Importa aqui referir que a necessidade da viagem que Paulo fez para Roma, para ser apresentado a César, nós vemos no versículo 39 deste capítulo 21, nós vemos a razão. A determinada altura, Paulo, ele afirma: na verdade, eu sou um homem judeu, um cidadão judeu, e rogo-te que me permitas falar, portanto, falar ao povo. E todos os que estavam no templo, os sacerdotes, eles deram esta mesma oportunidade, porque perante
perante o argumento de Paulo que, sendo homem judeu, cidadão judeu, portanto, era algo que ele tinha por direito e tinham que lhe assistir esse mesmo direito. E entramos assim no capítulo 22. E no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 21, Paulo conta a sua história enquanto Saulo de Tarso. Paulo conta a sua história, portanto, a todos os que ali estavam a ouvi-lo relativamente àquilo que sucedeu. O seu encontro com Jesus, todos os milagres, todas as suas experiências que tinha tido, portanto, com o Senhor, e daí de salientar, meus amados e todos aqueles que nos escutam nesta manhã, a importância de ter uma experiência pessoal e uma experiência vincada com o Senhor. Porque no momento da adversidade, se não estiver essa experiência bem vincada, se não estiver essa experiência bem recordada todos os dias, certamente que o desistir será uma solução e será uma opção. E nós vemos aqui no exemplo e no testemunho de Paulo, de que ele sempre estava a recordar aquilo que o Senhor ele tinha feito consigo nas suas pregações e inclusivamente também neste particular, na narrativa do capítulo 22 de Atos. Surge a pergunta no versículo 25, muito rapidamente, é lícito açoitar um romano sem ser efetivamente julgado? E não há dúvida que, sendo Paulo o judeu, ele teria que ser acusado, teria que ser julgado, acusado já tinha sido, ele teria que ser julgado de algo. E daí que realmente trouxeram, e damos assim a entrada para para o capítulo, para o capítulo 23, que, portanto, os judeus, eles queriam, mandaram vir os principais dos sacerdotes, todo o conselho, e trouxeram Paulo, e Paulo foi apresentado portanto, ao Sinédrio. Certamente, se Paulo não fosse judeu, se Paulo fosse gentio, provavelmente teria sido automaticamente exposto a uma situação de morte, o teriam matado de imediato, mas o facto de ele ser, eu creio nisso, de ser judeu, portanto, lhe deram esta mesma oportunidade, a lei assim também o exigia. E no capítulo 23 nós temos então Paulo perante o Sinédrio. Começa aqui o relato, a ser relatado o julgamento de Paulo, e é o primeiro julgamento de uma série de julgamentos que Paulo iria passar. E isto fica bem claro a partir do versículo do capítulo 23 até ao capítulo de número 28, portanto em toda a sua viagem para Roma. Metade do tribunal, meus amados, que deste Sinédrio, metade do tribunal eram fariseus, judeus fundamentalistas, que preservavam portanto, a ortodoxia da fé judaica, os mesmos que inclusivamente também, quando Pedro esteve também, portanto, perante a justificar o porquê da salvação, que também era dirigido aos gentios, era dirigido a todos aqueles que aceitassem, portanto, eram os mesmos. A outra metade eram saduceus. Os fariseus, como sabemos, eram homens tradicionais. Os saduceus eram mais liberais, mas não acreditavam na ressurreição, nem acreditavam no sobrenatural, não acreditavam num Deus real, nem acreditavam num Deus com poder sobrenatural. E quando o versículo 6 deste mesmo capítulo começou a discursar, Paulo perante o Sinédrio, perante aquela plateia, no tocante à esperança, no que tocante à ressurreição dos mortos, a discussão se tornou de tal forma violenta, e isso os irmãos podem ter a oportunidade de ler com mais detalhe, que o próprio comandante das tropas teve medo de que Paulo fosse automaticamente despedaçado por aquela plateia que o estava a assistir, e ordenou às tropas que o levassem à força do meio deles, levando então para uma fortaleza. E logo aí, e ficámos aqui no sábado, portanto no domingo passado, logo aí Paulo entendeu que não seria um julgamento justo e que o julgamento iria ser uma farsa. E faz-nos lembrar, nós não podemos deixar de nos lembrar do que se passou também com Jesus. Um julgamento que foi tudo menos justo, porque não tinham efetivamente nada para
para o condenar. Mas ainda assim ele foi levado à cruz e morreu. E ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Ao ponto de, e também está narrado neste capítulo 23, ao ponto de um grupo de homens, a palavra do Senhor inclusivamente vai ao pormenor, o grupo de 40 homens que se propuseram a armar uma própria cilada, que seria uma conspiração dos judeus contra Paulo. Só aqui um pequeno detalhe de que teria sido o filho da irmã de Paulo, o seu sobrinho, que lhe teria comentado isso mesmo, e Paulo pediu para o levarem ao tribuno para que tivesse a oportunidade de contar a preparação da cilada que ouviu por parte dos judeus. Então, derivado, portanto, esta cilada que estavam a montar a Paulo, Paulo é enviado para a Cesareia. E, meus amados irmãos, mesmo aqui nós vemos a mão do Senhor, porque Paulo e Deus tinha um desígnio para Paulo. Deus tinha um plano para Paulo, assim como Deus tem um plano para cada homem. Deus tem um plano para cada mulher, para cada jovem, para cada criança. E mesmo debaixo desta tensão, e mesmo debaixo deste julgamento sem causa, sem fundamento, ele é levado para a Cesareia. E o versículo 23 descreve inclusivamente toda a comitiva, não é? Toda a guarda que acompanhava o Paulo. 200 soldados, 70 cavalos, 200 archeiros para irem, portanto, salvaguardar a integridade física de Paulo até à Cesareia para ser apresentado salvo ao governador de Félix. Paulo era um cidadão judeu, então tinha que ter a oportunidade realmente de ser feito o julgamento e tinha que ter a oportunidade de se poder defender. Então o tribuno escreveu uma carta ao governador de Félix, nós também podemos ver esse relato narrado no capítulo 23, e a carta diria algo como que Paulo teria sido preso pelos judeus, estavam prontos para o matar, o livramos porque fomos informados de que Paulo é cidadão romano, querendo saber a causa, era acusado de algumas questões da sua lei, mas nenhum crime nele havia digno de morte ou de sua prisão. E fica aqui, e quando chegou a Cesareia foi apresentado ao governador de Félix, ao governador Félix. No capítulo 24, Paulo perante o tribunal, nós podemos ver relatado Paulo perante o tribunal do governador Félix. Paulo chega a Cesareia, na Palestina, foi levado à presença deste governador e este pediu aos judeus que viessem para a acusação, para que a acusação fosse formalmente feita. Uma vez mais, Paulo pregou o seu testemunho, pregou a sua salvação, pregou tudo aquilo em que acreditava perante o governador e o seu tribunal, a sua história com Deus. E mais uma vez, meus amados, não foi achada uma razão para que Paulo fosse considerado um criminoso, ao ponto de Félix ficar tão impressionado pelo discurso de Paulo que pediu, inclusivamente, juntamente com sua esposa, Drusila, uma reunião privada entre Paulo e eles, certamente para que Paulo pudesse ter a oportunidade de uma vez mais contar a sua experiência. Entretanto, nós vemos que Félix, o governador Félix, ele faleceu e Paulo ficou efetivamente preso. Tendo ficado preso na prisão, meus amados, nós temos aqui também uma experiência, temos um ensinamento e temos uma reflexão a fazer. Mesmo quando Paulo estava preso, a obra não parou. Porque nós temos, e tivemos a oportunidade já de ver na última lição, na última sessão, que algumas das epístolas foram escritas enquanto Paulo estava na cadeia. E, meus amados irmãos, muitas vezes é preciso ter tempo para refletir, é preciso ter tempo realmente para, por vezes, organizar as nossas ideias. E certamente que Paulo transformou algo negativo, algo que do ponto de vista humano seria uma grande adversidade. Paulo transformou. E só quem está debaixo do poder e da unção de Deus, só quem está debaixo realmente da orientação do Espírito Santo é que consegue transformar aquilo que, humanamente falando, é algo mau, é uma tragédia, é uma vicissitude da vida, e consegue transformar e fazer com que isso não pare aquilo para o qual nós fomos chamados. Durante que teve, como eu dizia, esteve na prisão, certamente que Paulo teve a oportunidade e tempo para
refletir e escrever, como já vimos, estas mesmas cartas. Avançando, meus amados irmãos, Paulo comparece, e nós entramos assim no capítulo 25, nos últimos capítulos do livro de Atos, capítulo 25 e capítulo 26, onde Paulo, portanto, ele é apresentado perante Festo, e aqui perante Festo ele apela a César. E é daqui que podemos ver uma vez mais o que é que esteve na base, numa explicação muito simples e muito rápida, o que esteve na base da necessidade da viagem que o Paulo fez desde Jerusalém, Cesareia até Roma, porque ele teria que ser apresentado a César enquanto cidadão romano. Logo que Festo foi quem efetivamente foi o governador que sucedeu, portanto, como nós vimos, ao governador Félix, logo que Festo assume o poder, ele descobriu que tinha ali um preso político, podemos dizer assim, e religioso muito importante, e tratou de imediato de organizar um julgamento para Paulo. Paulo aqui teve a oportunidade de transmitir e de afirmar: agora estou perante o tribunal de César, onde deverei ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus. Se tiver alguma coisa digna de morte, não me importa de morrer. Mas se as acusações feitas pelos judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de ser entregue a elas. E Paulo apela a César. E agora Paulo iria efetivamente para Roma. Enquanto esperava, e está relatado nestes 2 capítulos, enquanto esperava para ser transferido, Paulo conhece o rei Agripa e a sua esposa Berenice. E certamente que o rei Agripa já teria ouvido falar sobre Paulo, mas quis conhecê-lo. E foi dada mais uma oportunidade a Paulo para realmente se defender. Mas, meus amados irmãos, mais do que defesas de Paulo, certamente que Deus ele estava a abrir uma nova oportunidade para que alguém influente, para que mais alguns ouvidos pudessem ouvir a experiência de Paulo, pudessem ouvir o testemunho de Paulo. E certamente nós não sabemos o desfecho do que aconteceu a estes homens e mulheres que tiveram a oportunidade de assistir, mas certamente, e como nós conhecemos a palavra do Senhor, ela diz que a palavra do Senhor ela não volta para trás vazia. E por mais que pudesse parecer a um simples leitor de que Paulo estaria repetidamente, de uma forma constante, a repetir sempre o mesmo discurso, mas nós sabemos que realmente nunca é demais repetirmos aquilo que o Senhor ele tem feito connosco. Porque, meus amados, eu acredito de que alguma coisa, algum resultado certamente que se colheu disso mesmo, e esta é uma realidade ainda nos nossos dias. Versículo 24 do capítulo 26, em que o governador Festo, a determinada altura, está relatado na palavra do Senhor, ele diz, e dizendo ele isto em sua defesa, dizendo Paulo em sua defesa aquilo que já sabemos, o seu encontro com Deus, o que é que ele acreditava, disse Festo em voz alta. E aqui a expressão daquilo que nós algumas vezes, e sabemos certamente de cor este versículo: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então, apenas recordar que esta expressão, as muitas letras te fazem delirar, portanto, foram proferidas pelo governador Festo. Está registado no capítulo 26 e versículo 24. O irmão tome nota para que possa também fazer esta leitura mais atenta, portanto, no seu tempo devocional. Paulo, efetivamente, é enviado para Roma, em Itália. No capítulo 27, nós vemos que vemos a narrativa de que ele foi colocado portanto, no navio. Sabemos também de que o navio, o Senhor, o Espírito Santo, tinha realmente falado com Paulo, e Paulo ainda tentou recomendar de que portanto, que não existiriam condições climáticas para aquela viagem, mas não quiseram ouvir Paulo. Paulo realmente embarcou, portanto, naquela viagem e, portanto, navegou, portanto, naufragou,
estavam a bordo, a palavra do Senhor, portanto, estavam a bordo cerca de 200, mais de 200 pessoas, ao ponto de que realmente Paulo e esses mesmos que estavam a bordo chegaram a nado à ilha de Malta. Daqui a pouco já irei projetar, portanto, o mapa onde nós podemos ver o percurso, portanto, da viagem de Paulo. No último capítulo nós vemos então Paulo em Malta, ou Melita, como os romanos chamavam esta mesma localidade. Chega a Roma e fica 2 anos presos em prisão domiciliária. O capítulo 28 relata também aqui algumas narrativas conhecidas. Temos a narrativa, portanto, de quando eles chegaram e para se aquecer, portanto, reuniram um conjunto de vides e Paulo foi efetivamente alvejado, foi mordido por uma víbora. Nada de mal lhe aconteceu a Paulo. Até aí, nesse ponto, nós vemos o poder de Deus. Os próprios bárbaros pensavam de que Paulo seria um Deus, porque não era normal. E, meus amados irmãos, os vossos filhos profetizarão, terão visões, beberão coisas e nada lhes fará. Nós vemos aqui a confirmação e vemos aqui a realização e, como dizia, a confirmação de coisas que já tinham sido profetizadas, portanto, profetizadas no passado. E um leitor mais atento e o estudante, quem estuda com mais atenção a palavra do Senhor, portanto, é interessante fazer realmente estas relações, essas correlações entre coisas que são relatadas neste livro de Atos, que não são mais do que o cumprimento de profecias, algumas já proferidas pelo profeta Isaías e outras pelo próprio Jesus, quando ele anunciava aquilo que iria vir no futuro. Vemos uma outra personagem neste capítulo 28, que eu gostava aqui também de frisar, Públio, o principal da ilha, hospedou Paulo. O seu pai estava enfermo de febre e desinteria, e Paulo foi vê-lo, foi visitá-lo, orou por ele e pôs as mãos sobre ele e ficou curado. Paulo, mesmo debaixo de tudo este julgamento, todo este processo que não seria, humanamente falando, fácil, fisicamente falando fácil, mas mesmo assim ele nunca perdia uma oportunidade. Que exemplo maravilhoso, que testemunho maravilhoso, mesmo sabendo que ia direito ao julgamento, cujo final certamente não seria um final feliz à luz deste mundo, depois de ter naufragado, depois de ter entrado e chegado à terra através de a nado. E mesmo assim Paulo, ele sempre que podia, ele anunciava a palavra do Senhor, anunciava o seu testemunho, mas não apenas em discurso, mas agora em ação. Ele impôs as suas mãos sobre ele e ficou curado. E certamente que aquela casa, certamente que eu creio nisto, portanto, depois de ler tudo aquilo que nós podemos ler no livro de Atos e também no outro livro, mas é o livro de Atos que nós estamos a tratar. Eu acredito, inclusive, que aquela família, que pessoas poderiam ter sido salvas através deste milagre, ao ponto de que soou, portanto, nos cidadãos, quem morava naquela ilha, e vieram ter com Paulo de mais enfermidades e também ficaram curados. 3 meses depois de estar nesta ilha, viajaram para Régio, Puteolos, Praça de Pio, 3 Vendas, e depois chegou certamente a Roma. Uma particularidade, Paulo, mesmo estando preso, foi-lhe dado a permissão de poder morar à parte dos restantes prisioneiros, com um soldado que também o guardava. Foi forçado a apelar para César, sem ser considerado, portanto, nada para o acusar contra a sua nação.
o coração do povo ele estava realmente endurecido. E em Atos, no capítulo 28, versículo 28, nós podemos ler: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, palavras de Paulo enviada aos gentios, e eles a ouviram, e os judeus partiram, tendo uma grande contenda entre si. Então, meus amados irmãos, por mais que Paulo pregasse, por mais que Pedro pregasse, os judeus eles estavam efetivamente com o coração endurecido. Não queriam aceitar de que a salvação também seria para os gentios, para todos aqueles que não tivessem descendência judaica. Nos últimos versículos, no 30 e 31 do capítulo 28, nós podemos ler que Paulo ele ficou 2 anos inteiros em prisão domiciliar na sua própria habitação e recebia todos aqueles que iam ver. E o livro de Atos termina assim com o versículo 31, que eu vou passar também a ler: pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E repare que Paulo estava em prisão domiciliária. Paulo já tinha perante plateia que quase o queria despedaçar, já tinha tido a oportunidade várias vezes de sair em sua defesa. Mas mesmo assim nós vemos aqui, eu creio nisto, o milagre do Senhor, de que Paulo, mesmo perante estas adversidades, ele continuava pregando o reino de Deus, nunca deixando de ter esta perspectiva, este horizonte. Porque quando teve um encontro com o Senhor, ficou de tal forma bem vincado no seu coração, bem vincado na sua mente, bem vincado realmente em tudo aquilo que o motivava, de que o que mais importava era poder anunciar até ao último segundo da sua vida. Que o Senhor nos ajude a entender isto e que nós possamos aqui também nos inspirar e nos motivar para que, perante as adversidades que nós temos do dia a dia e esta que nós estamos inclusivamente a viver e está a fazer agora um ano que nós estamos nesta situação de pandemia, que nós não deixemos, não percamos o norte e não deixemos, mesmo estando mais presos em nossas casas, que nós possamos, mesmo assim, aproveitar todas as oportunidades para chegar com a palavra do nosso Deus um pouco mais além. E certamente que o facto de os irmãos me estarem a ver via digital e não estarmos aqui na igreja é sinal disso mesmo, que perante a impossibilidade de nós nos reunirmos, mesmo assim estamos a fazer e a utilizar os meios de tecnologia, os meios que realmente temos à nossa disposição para não deixar de anunciar, para não deixar de ensinar e não deixar de fazer discípulos de acordo com aquilo que foi e é a grande comissão que Jesus nos deixou para antes da ascensão para os dias e que ainda é presente e atual para os dias de hoje. Então, meus amados irmãos, eu irei passar rapidamente aqui ao mapa. Vimos já a primeira viagem, vimos a segunda viagem, vimos a terceira viagem e aqui vemos a viagem de Paulo a Roma. Já recordamos e fica claro a razão pela qual Paulo ele teve que viajar realmente a Roma. Como cidadão judeu ele teria que ser, portanto ele apelou a César e como cidadão judeu romano ele efetivamente ele foi-lhe dado essa possibilidade, porque eu creio nisso, fosse gentio não teria, certamente é aquilo que é o meu entendimento, não teria acontecido, mas pronto, e nós vemos aqui, meus amados irmãos, portanto, desde Jerusalém, portanto, Cesareia, Tiro, portanto, todo este trajeto que fez, maioritariamente via marítima, aqui no mar Mediterrâneo. Nós temos então aqui a Ilha de Malta, recordam-se, de que, portanto, chegou portanto, a esta ilha, portanto, a nado, e foi aqui que também, portanto, se deu a situação portanto, da narrativa da víbora que portanto, mordeu, portanto, a Paulo, e que Paulo, por milagre do nosso Senhor,
do nosso Deus, portanto nada de mal lhe aconteceu. Aqui vemos também Régio, aqui vemos também Púteu, e aqui vemos Três Vendas, e aqui vemos Roma. Portanto, vejam todo o percurso, e mesmo durante todo o percurso, Paulo nunca deixou e nunca perdeu uma oportunidade de anunciar aquilo em que ele tinha querido. E quando estava meditando nesta sessão, nesta última sessão, uma vez mais, vinha a mim este pensamento. E vinha a minha pergunta: se fosse a mim, se fosse o irmão que acontecesse, estar a ser julgado injustamente, haver uma tentativa de linchamento, haver realmente uma tentativa, como nós tivemos a oportunidade de referir hoje, portanto, a possibilidade de um grupo de homens se levantar e tentar realmente organizar-se para que pudesse matar. Como é que nós iríamos reagir? Como é que eu iria reagir? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento e que nós possamos aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos está a dar, uma vez mais, de que ser cristão, nós sabemos que não é fácil, mas sabemos que aquilo que nos espera é muito mais importante e é muito mais glorioso do que aquilo que nós eventualmente, ou dos momentos difíceis que eventualmente possamos passar neste mundo. Estamos a meio desta última sessão e eu tive um propósito, como também tive a oportunidade já de prometer aos irmãos na sessão passada, de fazer aqui um pouco uma reflexão. Nestes últimos 25 minutos, 30 minutos, deixe-me partilhar convosco as 12 principais reflexões. Enquanto o privilégio que me foi dado de partilhar convosco a minha meditação, de poder, através desta metodologia, de passar rapidamente pelos todos os capítulos, destacar aqui principais narrativas, as que são consideradas, as considerei também interessantes poder fazê-lo junto aos irmãos. Deixem-me partilhar convosco que no final de todo este período de tempo em que tive também a oportunidade e que me foi dado esse mesmo privilégio, ao qual eu agradeço, de poder meditar sobre este livro, quero partilhar convosco as 12 reflexões principais que eu levo para mim mesmo. E como tal, não quis também deixar de partilhar com os irmãos e aqueles que também nos estejam a ouvir nesta manhã. A primeira delas, a grande comissão. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isto. O grande mandamento de Jesus terá sido já relatado, nós temos uma narrativa e temos já relatado em Marcos no capítulo 15, no capítulo 16, aliás, em versículo 15, de que disse-lhes: ide por todo o mundo. E o livro de Atos, primeira reflexão, o ide é uma prioridade. O anunciar é realmente uma prioridade. E nós vemos no livro de Atos uma verdadeira narrativa do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Onde temos, inclusivamente, aqui o dia de Pentecostes. Tivemos a oportunidade também de referir isso mesmo. É um dia histórico e simbolicamente ligado ao festival judaico da colheita. E faz-nos recordar de que, palavras de Jesus, quando ele dizia: a seara está pronta. Venham os ceifeiros. E todos nós somos convidados a ser ceifeiros. O grande mandamento. Segunda reflexão. Que o Senhor nos ajude a recordar isto mesmo, de que o Espírito Santo, a necessidade e a importância de nós termos o Espírito Santo sempre bem presente nas nossas vidas. Isto porque, como nós já tivemos a oportunidade de ver ao longo de todo este livro, de que o Espírito Santo realmente nos
dá e nos reveste do poder sobrenatural. E a obra do Senhor, como eu disse, a obra do Senhor, ela tem que ser feita com este mesmo revestimento do Espírito Santo. Mas ficai em Jerusalém. Tivemos a oportunidade de relacionar estes dois versículos. O versículo 49 do capítulo 24 de Lucas e o versículo 8 do capítulo 1 de Lucas. E o primeiro diz: mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Uma ordem de Jesus: ficai em Jerusalém. O nosso Senhor Jesus, ele sabia de que era importante nós estarmos revestidos deste poder. Porque se nós não tivermos este poder, a nossa obra será certamente vã. Porque tudo aquilo, meus queridos, meus amados, que eu estive aqui durante estas 6 sessões, se realmente o Espírito Santo não contender comigo e não contender convosco, são meras e vãs palavras. Fazendo a ligação com o versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. O mandamento do Senhor, ide por todo o mundo, até aos confins da terra. Mas primeiro, ficai em Jerusalém. A importância do Espírito Santo, deste poder sobrenatural de Deus. Sempre que anunciamos o Evangelho, seja num culto, seja na escola dominical, seja numa classe, seja um vizinho, seja um colega, seja realmente sempre que nós falamos, sempre que nós dirigimos, sempre que nós usamos as Sagradas Escrituras, é necessária a intervenção divina. Que o Senhor nos possa ajudar. Porque se não tivermos intervenção divina, meus amados irmãos, nós somos teóricos. E nada acontece. O último ponto nesta segunda reflexão: saber esperar pelo poder de Deus. Certamente eu creio de que se o povo do Senhor, se aqueles homens e aquelas mulheres não tivessem esperado por este revestimento, por este poder outorgado pelo Espírito Santo, certamente que tudo aquilo que aconteceu até aos dias de hoje não teria sido uma realidade. Eu creio nisto. E importa realmente nós podermos refletir sobre o nível da presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque, meus amados irmãos, como eu disse, e nunca é demais repetir, sempre que nós anunciamos algo relativamente ao Senhor Jesus, algo relativamente à palavra do Senhor, algo relativamente ao Deus em quem nós cremos, é necessária a intervenção divina. Porque, meus amados irmãos, nós somos e fomos realmente convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Poderá ter sido uma pregação, realmente que nós ouvimos falar certamente um testemunho, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo, quem contendeu connosco foi o Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude realmente a pensar nisto mesmo, que sem este poder sobrenatural, tudo aquilo que nós possamos fazer não tem validade. Continuando, também aprendemos e também podemos refletir portanto, neste livro de Atos, e a terceira reflexão: dedicação, separação e dedicação para fazer o trabalho. A obra do Senhor, nós vemos isto no capítulo 6. A obra do Senhor, ela estava a crescer. E existia todo um aspecto logístico realmente que era necessário e que estava a absorver aqueles que oravam e aqueles que ministravam a palavra do Senhor, aqueles que testemunhavam, ao ponto realmente de terem que fazer um processo de eleição, um processo de dedicação, um processo de separação. E, meus amados irmãos, no versículo 3, como nós vemos, do capítulo 6, diz isso mesmo: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque é preciso, e realmente, meus amados irmãos, em tudo aquilo que nós fazemos, terceira reflexão, eu preciso de estar dedicado. Eu preciso de estar separado. Faz-nos recordar o conceito da santidade. Santidade é de separado de para. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós possamos realmente entender e refletir sobre todos nós que, independentemente dos cargos que ocupamos, a termos esta mesma dedicação, a estarmos separados
para podermos realmente, em qualquer área da nossa vida, daquilo que nós fazemos, realmente da nossa responsabilidade da igreja, daquilo que nós fazemos em casa, em qualquer lugar, estar dedicado. O serviço espiritual se resolve de forma espiritual. Quarta reflexão. Coloquei esta porque muitas vezes, quando surgem obstáculos, a primeira reação humana, e quem nunca teve esta situação na sua vida, perante um obstáculo, perante uma barreira, a primeira reação, muitas vezes o primeiro pensamento que nos pode vir é desistir. Mas, meus amados irmãos, nós vimos na origem da igreja primitiva tantos obstáculos que eles tiveram, que realmente desde os primórdios, as barreiras, os obstáculos, que cada vez que o Evangelho queria crescer, se ia expandindo, dentro do próprio povo existia realmente este obstáculo. Nós vemos, meus amados irmãos, no capítulo 15 de Atos, vemos o Concílio de Jerusalém, vemos realmente também o episódio, a narrativa do centurião de Cornélio, em que o próprio Pedro, se via alguém de que não queria de que realmente as boas novas do Evangelho era também para os gentios, e foi a este Pedro que o Senhor deu e que nós tivemos a oportunidade de ver também essa narrativa, aquela visão daquele lençol com 4 pontas onde estavam animais imundos e foi-lhe dada a ordem, come, e Pedro dizia, como posso comer? Como posso comer? Como posso comer se estes animais são imundos? Não consideres imundo aquilo que Deus já purificou. Foi esta a resposta que Pedro ele ouviu. Portanto, meus amados, perante situações de obstáculos, perante situações de barreiras, e certamente sabemos que muitas vezes elas acontecem, que nós não possamos desistir. Em nome de Jesus, não desistas. E se vier ao teu coração desistir, desafio-te, lê o livro de Atos novamente. Mas eu já li 3, 4 vezes, não importa, lê o livro de Atos novamente e recorda-te e motiva-te que desde a igreja primitiva, sempre que realmente o Evangelho se quer expandir, sempre que a obra do Senhor quer crescer, vai ter obstáculos, vai ter barreiras, mas nós temos o nosso Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quinta reflexão, e vamos caminhando: temor, coração puro e um bom propósito. E temos a narrativa em Atos no capítulo 5, uma narrativa muito séria de Ananias e Safira. E que reflexão nós podemos tirar daqui? Fala-nos dos padrões de vida oculta. Nós não vamos repetir aqui todo o episódio de Ananias e Safira, mas apenas para os mais esquecidos, Ananias e Safira. E estava realmente na igreja do Senhor, havia necessidade de, porque estava crescendo, porque havia necessitados e porque também tinham todos o bom propósito, era importante realmente encontrar uma forma de poder subsistir e dar àqueles que não tinham. E então nós vemos este episódio de Ananias e Safira. Como é que eles apresentaram, venderam algo, um valor, e apresentaram aos apóstolos um valor diferente, e Ananias cai. Passado 3 horas, a sua mulher, Safira, ela também lhe faz a mesma pergunta, e ela também estava com o marido, e então ela também, portanto, também ficou ali, faleceu. E, meus amados irmãos, certamente a palavra do Senhor não nos escreve isto, mas na obra do Senhor, tem que ser feita com coração puro, tem que ser feita com temor, tem que ser feita sem padrões de vida oculta, e que o Senhor nos possa realmente ajudar a entender isso mesmo. Porque, meus amados irmãos, Deus é omnisciente e nós podemos esconder coisas uns aos outros, mas, meus amados, não se esconde nada diante da face de Deus. Mas realmente que nós não possamos ficar iludidos de que mas eu olho à minha volta e ninguém cai. Certamente que o mais importante desta reflexão não é que, enquanto não começarem a cair, como Ananias e Safira morreram naquele preciso instante, como a palavra do Senhor nos narra, significa que tudo está bem. Não. Recordar o que a palavra do Senhor diz:
nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, meus amados irmãos, a reflexão é, tenhamos realmente bem presente, tenhamos, porque no próprio versículo 43, também no capítulo 2, diz a palavra do Senhor que em toda a alma havia temor, em toda a alma havia temor. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Deus é omnisciente. Quem pertence à igreja tem que ter Deus. Quem pertence à igreja tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E certamente que Ananias e Safira seriam alguém que queriam pertencer à igreja de Deus, mas não tinham Deus. Queriam pertencer à igreja de Deus, mas não tinham o Espírito Santo de Deus. Sexta reflexão: pagar o preço. Pagar o preço. Nos dias que correm, que o Senhor nos ajude. E nós temos o exemplo de Estevão, martírio, foi inclusivamente levado à morte, apedrejado. A recompensa o esperava, ele sabia em quem tinha querido. Mas que nós possamos refletir após estas 6 sessões e percebermos a importância de pagar o preço. Até mesmo Paulo, até mesmo Pedro, todos aqueles homens e todas aquelas mulheres que não vêm relatadas na palavra do Senhor, mas aquilo que nos é dado a conhecer, nós percebemos de que na obra do Senhor há que pagar o preço. Reflexão número 7. Estamos a caminhar. Bondade e preocupação com os que nada têm. Outra característica que nós podemos tirar deste livro de Atos é que existia um completo desprendimento dos bens materiais. Porque mais importante, e nós vemos isto no exemplo de Barnabé, o levita, e como levita que era, certamente que não teria muitos bens materiais, mas até o pouco que tinha, colocou ao serviço do Senhor. Faz-nos lembrar aquela viúva, que até o pouco que tinha, ela colocou à disposição do profeta, e nós vemos o milagre acontecer. Os irmãos poderão estar a perguntar, mas o que é que eu agora tenho que fazer? Agora tenho que vender tudo o que tenho? Porque na igreja primitiva era isso que faziam. Deixa o Senhor falar contigo. Eu acho que aqui mais do que a reflexão é mais do que tentarmos aqui fazer um processo puro de imitação. É deixar o Senhor falar. E a reflexão é esta, de que a bondade e a preocupação com os que nada têm era uma realidade na igreja primitiva. E que o Senhor nos ajude. Não olhemos para o nosso irmão do lado direito, nem para o nosso irmão do lado esquerdo, nem para o nosso irmão que está à nossa frente, nem para o nosso irmão que está ao nosso lado. Perante o Senhor, discute com o Senhor, porque certamente muitos são os necessitados, porque certamente muito nos dias que nós vivemos hoje, estamos certamente muitas vezes presos a bens materiais. E sabemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que onde está o coração do homem, é aí que ele efetivamente, ele tem todo o seu interesse. Que o Senhor nos possa ajudar e que o Senhor possa falar, porque certamente o Senhor falará comigo de uma forma, falará com o irmão de uma outra forma. Mas a reflexão, a 7ª, seria esta: a bondade e a preocupação com aqueles que nada têm era uma realidade e era uma evidência nos dias da igreja primitiva. Recordar aqui os 4 P's da igreja, que de uma forma mais fora do comum eu listei, e numa das sessões eu tive a oportunidade realmente de listar. Os 4 P's, recordar, importa não esquecer, e que o Senhor coloque isto bem presente, memorize isto mesmo que eu vou dizer. O primeiro P, o propósito. Qual é o nosso propósito? Fazer discípulos, seguidores
de Jesus. Segundo P, promessa. Revestimento do Espírito Santo. Terceiro P, poder. A igreja primitiva era uma igreja cheia de poder. Temos o relato que, inclusivamente, até à sombra dos apóstolos, depositava os enfermos para que fossem curados. Em cada intervenção dos apóstolos ocorriam sinais, prodígios e maravilhas. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos faça ter este desejo em sempre que usamos da palavra do Senhor possa sair poder nas vidas de outros, outorgado pelo Espírito Santo. Quarto e último P, performance. Faz-nos lembrar a palavra do Senhor quando diz: pelos frutos os conhecereis. Performance. Cresciam, os salvos eram evidências, milagres, curas, libertação, a expansão do Evangelho. O Evangelho ia crescendo e sinais, prodígios e maravilhas iam ocorrendo. Então, meus amados irmãos, se eu pertenço a uma igreja, eu tenho que ter sempre presente estes 4 P's. Propósito de fazer discípulos. Promessa, eu tenho que estar revestido do Espírito Santo. Promessa e ainda é uma realidade para os dias de hoje. Poder da igreja. Não esquecer isso mesmo. E performance, eu tenho que dar frutos. Porque se eu estou cheio, se eu tenho o poder de Deus na minha vida, se eu tenho realmente este sentimento de fazer discípulos, se eu estou revestido, algo tem que acontecer. As coisas à minha volta têm que acontecer pelo poder sobrenatural de Deus. O Senhor nos ajude também a refletir sobre este 8º ponto. 9º ponto, meus amados irmãos, eu da leitura que fiz, uma vez mais, do livro de Atos, Paulo perante o Sinédrio, fez-me lembrar o nosso Jesus também perante o Sinédrio, e algumas perguntas que eram feitas a Paulo também foram dirigidas ao Senhor Jesus, e quando coloca ali nesta 4ª reflexão, tudo se repete, pois certamente também se repetirá na nossa vida. Dirão, vão-nos acusar, vão-nos realmente enxovalhar, vão dizer mal de nós, vão dizer, mas afinal de contas, quem é que tu és para estás a pregar, para estás a dizer, para estás a fazer desta e daquela forma? Quem é que tu és? Certamente se levantarão os sacerdotes, no sentido figurado, os saduceus, todos aqueles que havia na linhagem do sumo sacerdote, que também crucificaram Jesus, mandaram crucificar Jesus, foram aqueles que também quiseram maltratar Paulo, quiseram inclusivamente ao ponto de querer, não fosse aquele capitão da guarda, retirar o Paulo do meio deles, certamente eles o teriam despedaçado. Parece que tudo se repete. E, meus amados irmãos, não achemos estranho que também se repita nos dias de hoje. A oposição vai surgir, os problemas vão surgir, os obstáculos vão surgir, mas não te esqueças, meu querido irmão, dos 4 P's, que o teu propósito continua a ser fazer discípulos, estar cheio do Espírito Santo e realmente ter o poder outorgado pelo nosso Deus, e através da tua ação, com o poder do Senhor, tu vais ser uma influência, tu vais ganhar homens e mulheres para Deus. Sinais, prodígios e maravilhas podem ser feitos através da tua pessoa. Crê nisto e tu vais ver que milagres eles irão ocorrer. Tudo se repete. Estamos a entrar na reta final, 10ª reflexão. Capítulo 8, versículo 31. Como posso entender se não houver quem me ensine? Deus, Ele quer usar, mas para isso é necessário realmente que nós possamos ter ensinadores, que nós possamos ter professores, ensinadores, entre comas, podemos ter pessoas que expliquem a palavra do Senhor. E essa missão cabe-nos a nós. Não é? Essa missão cabe-nos a nós e faz-nos recordar aqui a história, portanto, neste capítulo 8, a história de Filipe e o eunuco da Etiópia, onde realmente ele estava lendo aquele capítulo, portanto, o capítulo de Isaías, e que o próprio, portanto, Filipe, ele perguntava se entendia, se este eunuco entendia o que estava a ler, e ele fez esta pergunta. Uma pergunta muito simples. Como é que eu posso entender se não houver quem me ensine? Então, meus amados irmãos, existia na igreja primitiva a necessidade destes ensinadores, destes professores, assim como existe a necessidade nos dias de hoje. Homens e mulheres com poder,
homens e mulheres com graça, homens e mulheres com poder do Espírito Santo, homens e mulheres com graça, destemidos para ouvir e anunciar a palavra do Senhor. Podem ser pesados de boca, não interessa, como dizia Moisés, podem ser pouco letrados, mas, amados irmãos, quem está debaixo do poder e da unção do Senhor Jesus, as coisas acontecem e os milagres sucedem. E a palavra do Senhor e o Evangelho, ele continua. Faz-te realmente este ensinador. É o meu desafio nesta manhã. Faz-te este desafiador, este ensinador. Ensinador não é só o professor da escola dominical. Ensinador não são só os cooperadores de escala. Ensinador é cada vez que eu me abeiro de alguém e lhe explico a palavra do Senhor. Lhe explico as boas novas da salvação. 11ª reflexão. Humildade. Jesus foi humilde ao ponto, sendo filho de Deus, fazendo parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi humilde ao ponto de se deixar julgar, mesmo sem ter pecado algum, ser crucificado. E, meus amados irmãos, que nós não possamos esquecer tudo isto. E temos no caso da conversão de Saulo de Tarso, também esta mesma evidência que eu gostava de destacar nesta reflexão número 11. Saulo de Tarso, poderoso, grande, vemo-lo pequeno, nada. E faz aqui, é um sinónimo, e faz-nos aqui lembrar de que em tudo aquilo que nós possamos fazer, a reflexão é esta, possamos ser humildes, porque grande é o Senhor. Humildes porque o poder vem do Senhor. Humildes porque o reino de Deus, o dono do reino de Deus, é o próprio Deus e não somos nós. E finalmente, a 12ª e última reflexão, que já tive a oportunidade aqui de anunciar na primeira parte desta 6ª sessão, a expansão, o crescimento, quer do Evangelho, quer da Igreja, quer nós próprios, na nossa relação com Deus. Sempre que a palavra do Senhor, sempre que Deus quiser crescer na nossa vida, sempre que a Igreja quiser crescer, ela vai ter sempre problemas, ela vai ter sempre obstáculos. E, meus amados irmãos, lição que também eu vou tirar deste livro de Atos dos Apóstolos é transformar aquilo que são problemas, aquilo que são obstáculos, em verdadeiras oportunidades, pelo poder e pela visão do Espírito Santo. Nós podemos aprender isso mesmo em Atos. É uma realidade. Transforma o problema numa solução. Transforma o obstáculo numa oportunidade. Transforma a cadeia da tua vida como uma forma de poderes anunciar. Se estás privado de falar com os que estão lá fora em liberdade, fala com aqueles que estão dentro também juntamente contigo na cadeia, no sentido figurado. Certamente que o irmão me entende. Problemas, prisões, julgamentos, injustiças, apedrejamentos, transformar o que de mal nos acontece, humanamente falando, o que de mal nos acontece para a obra do Senhor e crescimento no reino de Deus. E como eu dizia há pouco, foi na prisão, por exemplo, que Paulo, ele escreveu a maravilhosa carta aos Efésios, aos Colossenses, segundo a Timóteo, entre outras. Foi encarcerado, foi com algemas, foi nos calabouços que foram escritas cartas tão maravilhosas e que muitas vezes nós as lemos e nos sentimos inspirados, muitas vezes nos levantamos lendo aquelas maravilhosas cartas. E não te esqueças, amado irmão, que algumas delas foram escritas por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, é certo. Foram escritas pelas mãos destes homens e eles estavam presos, eles estavam angustiados, eles estavam realmente abatidos, mas não estavam destruídos. Que realmente também possa ser, nos dias que nós vivemos hoje, podemos estar abatidos, mas não estamos destruídos. Podemos estar aprisionados, mas nós temos a liberdade. Se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós seremos livres. Agora, as circunstâncias da vida em que nós estamos, humanamente falando, fisicamente, materialmente, este livro de Atos e esta última reflexão, meus amados irmãos, não pode, e se nós quisermos, não vai
dificultar o crescimento da Igreja do Senhor. Não vai, não pode, se nós quisermos, dificultar a nossa proximidade com Deus e o nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos possa abençoar e que o Senhor nos possa ajudar nesta mesma reflexão. É este o meu desejo. E, meus amados irmãos, antes de me despedir de vós, e para os mais atentos, já tive a oportunidade de, e com isto termino, eu já tive a oportunidade de também referir isto mesmo. O livro de Atos tem 28 capítulos, mas eu a primeira vez que tive a oportunidade de ouvir esta expressão, nunca mais a esqueci, e para mim realmente deu-me uma visão diferente. E aquilo que foi de bom para mim eu quero partilhar convosco. O capítulo 29 de Atos, meus amados irmãos, ainda se encontra por concluir. Porque apenas parou de ser relatado na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos o livro de Atos até o capítulo 28. Mas eu creio que o capítulo 28 não ficou por ali. E porquê? Porque ainda hoje continua a ser escrito. E porquê que eu digo isto? Porque, meus amados irmãos, a Igreja do Senhor ainda é uma realidade dos nossos dias. A missão do Senhor, a missão da Igreja do Senhor ainda é uma realidade. E, meus amados irmãos, és tu e sou eu que estamos realmente a escrever os capítulos posteriores ao capítulo 28. E certamente que a nossa igreja, onde nós congregamos, é uma igreja que continua a escrever capítulos na mesma linha de Atos, mas que realmente nós possamos ter esta mesma reflexão de que o propósito do Senhor ao inspirar Lucas ao escrever este livro de Atos não é para nos dar apenas e só um relato de como é que surgiu a igreja primitiva. Permite-nos certamente, seguramente, ter este mesmo relato, ter esta mesma narrativa, podermos chegar a estas 12 reflexões, e certamente que se o irmão estivesse no meu lugar encontraria outras. Mas, meus amados irmãos, não fica aqui. É isso que eu queria transmitir, portanto, com este último slide. Meus amados irmãos, a história da Igreja do Senhor, ela continua nos dias de hoje e tu fazes parte integrante da mesma. Em nome do Senhor, se pertences, realmente se um dia tiveste este encontro com o Senhor Jesus, pensa nisto mesmo. Tu tens uma palavra a dizer ainda nos dias de hoje, porque o Senhor, Ele quer-te usar para a sua obra, de acordo com aquilo que foi o seu mandamento. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, anunciai as boas novas da salvação. Então, meus amados irmãos, e assim eu me despeço, quero agradecer a vossa paciência também em poder me escutar. Certamente que é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Eu apenas, dentro das minhas limitações, tento deixo-me usar, portanto, pelo Senhor, mas o irmão também tem que fazer, e quem nos está a ouvir tem que fazer a sua parte, tem que provar o Senhor, porque o Senhor, efetivamente, Ele é bom. Por tudo aquilo que nós anunciamos através deste canal, anunciamos é a palavra do Senhor. E quem faz a obra é o Senhor. Nós somos apenas meros instrumentos. Quero agradecer uma vez mais à Igreja por esta oportunidade que me deu e espero bem, portanto, poder encontrar novamente com os irmãos mais adiante no tempo, e que realmente o Senhor possa abençoar, que possa ajudar e que possa ter sido também de bênção e de edificação espiritual para cada irmão que me está a ouvir, portanto, nesta manhã, e também para aqueles que realmente ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que possa ter sido um desafio e que possa ter conseguido transmitir aquilo que veio da parte do Senhor. Que o Senhor vos possa abençoar a todos e desejo a continuação de um bom dia. Obrigado.